Olá, meu nome é Caio Robert, eu faço parte do curso de Psicologia, atualmente cursando o quinto período. E hoje, juntamente com a minha equipe, que é composta por mim, Igor e Ana Flávia, nós vamos estar aqui abordando então a questão do porte e do posse de arma aqui no Brasil. Não vamos especificar todo o processo exatamente, mas vamos dar um enfoque maior na questão da avaliação psicológica, que é o ponto principal que a gente está querendo abordar aqui para a apresentação aí do conteúdo do nosso estágio. Para começar a ilustrar então aqui nosso trabalho, a gente precisa primeiramente entrar em dois conceitos. O primeiro conceito, que é a questão da posse de arma, e o segundo conceito, a questão da porte de arma. Em relação ao primeiro, que é a questão da posse de arma, geralmente é quando uma pessoa ela vai fazer sua requisição da arma de fogo, porém para um lugar específico, que geralmente é uma casa ou um trabalho. Então, nesse caso, a pessoa não pode, por exemplo, transitar com a sua autorização. Ela pode só utilizar em um lugar específico. E quando a gente então trata de porte de arma, é quando então você pode transitar com a sua arma de fogo, desde que esteja na legalidade, para algum fim específico, que geralmente é quando tem interesse de segurança pública. Quando a gente fala de posse de arma, qualquer cidadão comum pode ter uma posse de arma, desde que ele esteja dentro da legalidade e dos requisitos necessários. O aumento de 4 para 6 armas que uma pessoa pode comprar legalmente. O porte passa a ser nacional e a pessoa pode andar com 2 armas ao mesmo tempo. Colecionadores, caçadores e atiradores esportivos poderão substituir o laudo de capacidade técnica por um atestado emitido por clubes ou entidades de tiro. Quando a gente fala então de porte de arma, é quando então são agentes públicos da segurança pública. Ou seja, policiais, como a gente pode citar, por exemplo, policial militar, um policial civil, um policial penal, um policial federal. Então, todos esses agentes da segurança pública, eles podem ter porte de arma. Dada então a ideia de porte de arma, a gente vai entrar então aqui na questão dos requisitos necessários. Em outras palavras, a questão da legalidade. A posse de arma de fogo de uso permitido pode ser concedido a quem atender aos requisitos do inciso 1 a 7º do caput do artigo 12 do decreto 5.123 de 2004. Então, nesses incisos, então, vai dizer quais são os requisitos necessários para a pessoa ter sua arma de fogo. No inciso 1º nos diz declarar a efetiva necessidade. Segundo esse decreto, então, você tem que comprovar aos órgãos o porquê de você estar querendo uma arma de fogo. Geralmente existe casos aí de legítima defesa, ou então casos, como eu falei, de interesse de segurança pública, né, por o fato da pessoa ser ali um agente público. Então ela precisa declarar a sua necessidade do porquê de ter uma arma de fogo. Nesse caso específico, existe uma polêmica atualmente, né, bem recente, que muitos de vocês provavelmente devem estar acompanhando, que é a questão do decreto 9.684 de 14 de janeiro de 2019. Amanhã entram em vigor 4 decretos que facilitam a posse e o porte de armas no país. Atiradores esportivos poderão formar um verdadeiro arsenal, até 60 armas sem autorização do Exército. Mais de 1 milhão de brasileiros têm armas em casa. O número praticamente dobrou nos últimos 2 anos. Os decretos assinados na véspera do Carnaval por Bolsonaro prevêem, entre outros pontos. Para este instrutor de tiro, os decretos apenas regulamentaram o que já era previsto no Estatuto do Desarmamento. Estou tentando criar uma narrativa que estão se armando as pessoas, né? Não, é um esporte, é um hobby. O diretor de projetos do Instituto Sou da Paz espera uma resposta rápida do Congresso ou do STF contra os textos. Se trata de riscos, é fato. Esses decretos vão gerar morte de mais pessoas, crianças vão morrer por causa desses decretos. E aqui, infelizmente, eu não estou sendo alarmista, eu não estou sendo, sabe, é um fato. Nesse caso, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, ele assinou esse decreto, então, falando a respeito do porquê de declarar a efetiva necessidade, dizendo na palavra dele que é uma coisa muito subjetiva. E nesse caso específico, então, ele assinou esse decreto flexibilizando esse ponto. Isso quer dizer o quê? Que não que o conjunto todo, para você ter uma arma de fogo, seja rigoroso, mas essa parte em específico,
né? Podemos fazer uma associação que a parte compõe um todo, né? Essa parte em específico, ela é mais flexibilizada. Ela faz então que seja um pouco mais fácil do que antes, já que você tinha uma rigorosidade muito maior com esse novo decreto assinado. Isso faz então que as pessoas que queiram ter arma de fogo tenham uma certa facilidade nesse ponto em específico, atendendo esse critério de forma mais rápida. Então, nesse caso, com esse decreto assinado, esse ponto fica um pouco mais flexibilizado. Então, essa questão de declarar efetiva necessidade, não vamos entrar aqui no mérito na questão, mas é uma questão, um requisito que precisa ser atendido. Nós temos aqui, então, o inciso 2º, né, que nos diz que tem no mínimo 25 anos, então é a idade que a pessoa precisa ter para ter a obtenção de arma de fogo, né, principalmente na questão da posse de arma. No inciso 3º, apresentar original e cópia ou cópia autenticada de documentos de identificação pessoal. Pode ser uma habilitação, uma identidade, um passaporte ou cópias autenticadas dela, que é válido para todo o território nacional brasileiro. A gente tem também o inciso 4º, que é comprovar em seu pedido de aquisição do certificado de arma de fogo e periodicamente a idoneidade e a inexistência de inquérito policial ou processo criminal por meio de certidões de antecedentes criminais da Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, que poderão ser fornecidos por meio eletrônico. Nesse caso, a gente fala então a relação aos antecedentes criminais, né, que é comprovando que a pessoa não tem nenhum processo criminal com ela no caso, né, comprovando ali também que ela está limpa, podemos dizer dessa forma, e através ali dessas esferas ela pode estar comprovando aí sua idoneidade. Nós temos aí também o inciso 5º, apresentar documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa. Nesse caso em específico, principalmente a pessoa que quer ter a posse de arma, ela precisa entender que existe um cadastro que é feito no SINAMES, né, Sistema Nacional de Arma, e também nesse cadastro, quando a pessoa vai querer a posse, ela vai fazer então um cadastro de uma residência fixa, que geralmente é uma casa, um trabalho, para ela fazer então ali a obtenção da arma de fogo quando necessário. Então precisa estar registrado nesse sistema do SINAMES, né? Então por isso precisa declarar a residência certa na qual a pessoa ela vai cadastrar no sistema. E por último nós temos o inciso 7º, que é comprovar a aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo atestado em laudo conclusivo fornecido por psicólogo do quadro da Polícia Federal ou por estar credenciado. Todos nós sabemos que o psicólogo, para atender em relação a esses testes, né, que quer fazer parte, ele precisa se credenciar à Polícia Federal. E além disso, ele vai fornecer através de um laudo conclusivo se uma pessoa é apta ou inapta para verificar se ela tem ali a condição de ter uma arma de fogo ou não. Então a palavra principal do inciso 8º é a aptidão psicológica, que é a parte então que nos interessa para a gente estar verificando aí como é feito esse processo. Na Lei 10.825 de 2003, fica especificado que apenas psicólogos credenciados à Polícia Federal poderá realizar tal avaliação. Dessa forma, como eu já falei anteriormente, somente psicólogos credenciados à Polícia Federal. No artigo 2 do Decreto 5.123 de 2004, nos diz que a aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, de que trata o artigo 4º do inciso 3º da Lei nº 10.826/2003 e os artigos 12 do inciso 7, 36, 37 e 43 e todos os decretos do número 523 de 2004 deverá ser atestado em laudo psicológico conclusivo conforme o modelo, emitido por psicólogo da Polícia Federal ou por estar credenciado. Então agora em seguida a gente vai ver aí, um laudo, né, como ele está estruturado e que cada tópico representa. A comprovação da aptidão psicológica será exigida nos procedimentos de aquisição, registro, renovação de registro, transferência, porte de arma de fogo, credenciamento de armeiros e instrutores de armamento e tiro. A avaliação para a aptidão psicológica deverá ter sido realizada em um período não superior a 1 ano do respectivo requerimento. O laudo de que trata o caput deverá considerar o interessado como apto ou inapto para o manuseio de arma de fogo, sem mencionar os nomes dos instrumentos psicológicos utilizados e as características de personalidades aferidas. A bateria de instrumentos de avaliação psicológica utilizadas na aferição das características deverá contar com maturidade emocional, habilidade de empatia, um raciocínio lógico e habilidade de senso crítico na tomada de decisões, flexibilidade e adaptação, capacidade preservada de autocrítica,
autoimagem preservada, capacidade preservada de tolerância à frustração, equilíbrio e estabilidade emocional, autoestima preservada, forte tolerância ao estresse, boa capacidade de seguir regras sociais, honestidade, responsabilidade, bom controle dos impulsos, entre outros. A avaliação psicológica inclui vários testes psicológicos, incluindo ele o teste projetivo, que é um teste gestáltico do motor de Bender. Ele visa avaliar a maturidade perceptomotora, que consiste na capacidade de expressar e integrar estímulos externos para expressar uma ação motora. Temos também o teste expressivo, que é o PMK e o palográfico. O PMK é um teste psicológico que avalia características estruturais e reacionais de personalidade. O teste palográfico é um teste que avalia a personalidade do indivíduo. Temos também o teste de memória, o teste pictógrafo de memória. O teste que avalia a memória visual de curto prazo. Temos também o teste de atenção difusa e concentrada e o teste da administração de tempo, o ADT. O teste de atenção difusa é uma modalidade de instrumentos que avalia a capacidade do indivíduo de focalizar de uma só vez diversos estímulos que são dispersos espacialmente, realizando uma captação rápida de informações e fornecendo conhecimento instantâneo sobre a cena. A administração do tempo é o processo de planejamento e exercício de controle consciente sobre a quantidade de tempo gasto em atividades específicas, especialmente para aumentar a efetividade, eficiência ou produtividade. Temos também a entrevista semi-estruturada, a entrevista aberta e não aberta. A conversa ela deve ser mais natural possível. Na entrevista semi-estruturada é fundamental respeitar o tempo do candidato. Dessa forma, o entrevistador precisa manter um diálogo com o profissional entrevistado. Isso permite mais flexibilidade para aprofundar ou confirmar determinadas informações apresentadas.